Gente, é um espetáculo e eu vi de pertinho na época do Globomar, mas o show das baleias jubarte esteve em risco aqui no Brasil. A espécie quase foi exterminada por causa da caça, que era legal no país até os anos 1980. Nessas últimas 3 décadas, elas foram voltando e o espetáculo está cada vez mais bonito. O repórter Ernesto Palha acompanhou o novo censo das jubartes, que calculou quantas delas percorrem a costa brasileira. O resultado, olha, é animador. Uma surpreendente história de recuperação. Fragmentos de morte, ossos de uma baleia jubarte, restos de um tempo em que o homem só se aproximava dos maiores mamíferos do planeta para matar. Caçadas durante séculos, as baleias foram praticamente dizimadas na costa do Brasil. Mas resistiram. Renasceram num caso raro de retomada de uma população selvagem. E uma nova história passou a ser contada. Começa quando a Bia conhece Rosalina. Bia é uma escritora e fotógrafa carioca. Em 1991, ela foi convidada para ir à Bahia fazer imagens das baleias que pareciam estar vivendo por lá. Eu me lembro da Rosalina quando ela tirou a cara assim do lado do barco, a gente olhou no olho do bicho assim, foi muito impactante. O Fantástico registrou esse momento. Bem aqui à direita do barco, uma fêmea acaba de levantar a cauda. Rosalina era a prova viva de que sua espécie não tinha desaparecido por completo. A gente viu que elas estavam voltando e que era uma grande oportunidade da gente não repetir os erros do passado. Hoje em dia todo mundo sabe que uma baleia viva vale muito mais do que uma baleia morta. Rosalina ficou famosa, virou até livro infanto-juvenil. Vendeu mais de 100 mil exemplares, de alguma maneira sensibilizou o povo brasileiro para essa questão das baleias jubarte. Por causa dessa baleia, a Bia passou a frequentar mais o mar. Principalmente no período que vai de junho a outubro, época em que as baleias jubartes saem da Antártida, onde se alimentam, e navegam em águas brasileiras para se acasalar e dar à luz os seus filhotes. Elas adoram o sul da Bahia. E isso só ficou claro porque Rosalina foi vista mais de uma vez fazendo o mesmo trajeto até o arquipélago dos Abrolhos. A gente viu por 3 temporadas consecutivas, foi ela que provou que Abrolhos era uma área de reprodução e cria. Nos anos 1980, existiam poucas evidências de que as baleias estavam ressurgindo e poucos seres humanos estudando a vida delas. Agora, tudo mudou. O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos foi criado em 1983, foi o primeiro parque nacional marinho no Brasil. E ele é uma espécie de berço dessa longa e linda história de recuperação das baleias jubarte aqui no Brasil. Olha quem está aqui. Senti outra coisa. Foi em Abrolhos que acompanhamos o censo 2019 de baleias jubartes no Brasil. Quem faz essa contagem são pesquisadores do projeto Baleia Jubarte, uma ONG criada em 1988 para apoiar a preservação desses animais. Baleia é um bicho que mora no mar, né? Mas o pessoal do Instituto Baleia Jubarte já descobriu há quase 2 décadas que uma das melhores maneiras de contar baleias é do ar. Por isso eles vêm usando aviões para fazer um censo aéreo que neste ano é o mais extenso que já foi feito até hoje. Mais um grupo, cerca de 5 animais. A gente vai contando as baleias que a gente enxerga à esquerda e à direita da aeronave. Isso depois gera um modelo matemático, a gente estima quantos animais a gente viu e quantos estavam submersos na hora que a gente passou. Mesmo quando não tem baleia no horizonte, os pesquisadores garantem que essas águas aqui do sul da Bahia, na temporada, estão cheias de animais. E como é que eles podem fazer essa afirmação? Usando esse aparelhinho aqui. O que é? Um hidrofone. Um microfone para água. Bota ele na água, vamos ver o que tem lá embaixo. Esse aí já é o canto delas. Uma característica interessante é que a jubarte não só canta,
mas ela compõe também. Vai modificando o canto de ano para ano, acrescentando notas, tirando notas, e tem um processo de aprendizado. Os filhotes aprendem o canto, e o canto da jubarte do Brasil é completamente diferente do canto da jubarte do Havaí ou da Austrália. Cada uma tem sua característica. Esse censo ele é realizado desde 2001. Então, o último, que foi em 2015, nos deu um número em torno de 17 mil baleias. Bem menos do que as quase 30 mil baleias jubartes que passavam por aqui no início do século XVI. Mas muito mais do que as 450 que tinham sobrado em 1960, depois de um longo período de caça indiscriminada, que começou na época do Brasil colonial. A caça no Brasil começou aqui na ilha de Taparica, na Bahia. Durante anos, aqui se caçava da maneira mais primitiva. Pequenos barcos, homens armados com arpões. Foi a época em que a caça era monopólio da coroa portuguesa. As armações baleeiras retiravam principalmente o óleo do animal, que era usado na iluminação pública em várias cidades do mundo, e também usado para fortalecer a argamassa de construções. E as barbatanas para espartilhos e leques. Em 1911, começamos com a época moderna, com a utilização de navios com motores a diesel e na proa um canhão arpão. É aí que a matança se acelera. A Copesbra foi a última indústria baleeira a fechar portas no Brasil. Estava instalada na praia de Costinha, no litoral paraibano. Pertencia a um grupo japonês. Hoje, no pequeno vilarejo, só restam ruínas. Lembranças de uma época em que homem e baleia eram inimigos. O José trabalhou 8 anos nas baleeiras da Copesbra e conta que só japoneses podiam disparar os arpões. Eu atirava nela, já laçava ela lá embaixo mesmo, aí botava no costar dela. Depois que botava no costar dela, o meu trabalho ia abrir. Eu ia abrir a barriga dela para sair aquele sangue, né? Chegava a pegar quantas baleias por dia? 10, 12, dependendo do que a gente achasse, a gente pegava. A caça da baleia jubarte já estava proibida no Brasil desde 1965, mas a matança de outras espécies só parou em 1986. A notícia da proibição foi recebida aqui com muita tristeza. Por quê? Porque estava indo embora o emprego dos moradores daqui. A Noruega e a Islândia autorizam a caça da baleia em seus mares até hoje. O Japão proibiu em 1985, mas em julho deste ano autorizou a caça comercial novamente, para desespero de quem não consegue ver a baleia como objeto de exploração. Quase 5 da manhã e a baleia começa a ser retirada da água, e agora o processo precisa ser ágil para que o tempo entre a captura e o corte da carne seja de 16 horas. Numa loja especializada a 1 quilômetro do porto, conhecemos o senhor Yoshinori Wakaoji. Ele veio repor o estoque de carne de baleia para o seu restaurante. Eu aprendi a preparar com minha mãe. A carne da baleia é sempre uma refeição especial. O professor Yasuhiro Sanada, da Universidade Waseda de Tóquio, diz que realmente a caça e o consumo da carne de baleia fizeram parte da cultura japonesa. Hoje é diferente, o consumo é pequeno. Mesmo assim, a sociedade japonesa parece indiferente à defesa dos direitos dos animais. Aqui no Brasil houve muita pressão para a proibição da caça de baleias. Foi, sem dúvida nenhuma, o maior movimento ambientalista da história do Brasil, que uniu as pessoas numa época de difícil comunicação para defender um patrimônio natural de todos. Como resultado disso, a gente vê que hoje a conservação das baleias é um dos casos de sucesso que a gente pode celebrar e também tomar como lição. O Truda está nessa briga há 42 anos. Foi um dos pioneiros da causa e viu este ano as baleias se aproximarem e ocuparem mais áreas da costa brasileira, como em Ilhabela, no litoral paulista. Nos surpreende o grande número de avistagens esse ano, muitos animais jovens, o que nos dá bastante otimismo em relação à presença futura cada vez maior desses animais por aqui. O Júlio, hoje, é um dos principais parceiros do projeto Baleia Jubarte. Conseguiu avistar baleias que nunca tinham sido vistas por outros pesquisadores. Entre elas, a pipoca. Nós começamos a avistar algumas baleias mais ao longe.
E de repente uma delas chegou mais próximo e ela saltou. Nós contamos 30 saltos. Que nome que nós vamos dar para essa baleia? Só podia ser Pipoca, né? Esse nome acabou indo parar no catálogo do projeto Baleia Jubarte, que identifica todas as baleias avistadas no Brasil. A gente tem um catálogo com mais de 5.000 baleias. As baleias, quando elas vêm à superfície, ao mergulhar, a maioria das vezes expõe sua cauda. Então, essa parte da nadadeira caudal que a gente consegue fazer a identificação individual da baleia jubarte. Não tem duas iguais? Não tem duas iguais. É assim que dá para saber que a Rosalina, aquela jubarte do começo da nossa história, passou pelo Brasil nos anos de 89, 1990, 99, 2000, 2004, 2005 e 2008. Eu sempre me pergunto, cadê Rosalina? Uma baleia jubarte, a expectativa de vida é mais ou menos 70, 80 anos. Rosalina, quando nós conhecemos, era jovem ainda. Então, acredito eu que a gente tenha chances ainda de encontrá-la. Elas estão de volta. E isso é uma ótima notícia, afinal de contas, as baleias jubartes estão voltando para casa, para a moradia histórica dessa espécie, o Atlântico Sul e a costa do Brasil, o lugar de onde elas foram praticamente exterminadas pela caça indiscriminada ao longo dos tempos. Mas agora, essa volta para casa traz também uma preocupação embutida, porque as baleias voltam e encontram a casa delas toda desarrumada. O que ameaça hoje uma população crescente de baleia jubarte? Olha, tem as ameaças mais pontuais, né, que são a rede de pesca, principalmente para filhotes, colisões de grandes embarcações e poluição do mar em maneira geral. Neste segundo semestre, a tragédia ambiental do misterioso vazamento de petróleo. O mar não está para a baleia. Por sorte, o óleo chegou quando as últimas jubartes já tinham voltado para a Antártida. O ano todo foi cheio de imagens de baleias nas águas do nosso litoral. De São Paulo a Rio Grande do Norte tem ocorrência das baleias jubartes. Mas o resultado do censo aéreo, o primeiro em 5 anos, indica que as jubartes não parecem ter aumentado de número neste último ano. A população de baleias continua sendo de 17 mil. O que significa o quê? Ela já está chegando perto da capacidade de carga ambiental, né, que essa população tinha no início. A esta altura, você deve estar se perguntando: para que serve um bicho do tamanho de um ônibus com quase 40 toneladas de peso e que se move pelo planeta debaixo das ondas do mar? As baleias são predadores de topo de cadeia e são indicadores da saúde ambiental dos nossos oceanos. Então, preservando as baleias, a gente, de maneira geral, está preservando a saúde dos oceanos. Mas o Fundo Monetário Internacional fez contas e chegou a um número: 2 milhões de dólares ou mais de 8 milhões de reais. Esse seria o valor de uma baleia viva, estimando a ajuda que ela é capaz de dar na luta contra a mudança climática global. Baleias fertilizam os oceanos também com suas fezes e seus mergulhos para cima e para baixo. Quando morrem, carregam para o fundo do mar pelo menos 33 toneladas de carbono da atmosfera. E vivas, são capazes de entreter milhares de turistas mundo afora. E de nos lembrar, a um só tempo, da potência e da fragilidade da natureza, quando nós, os humanos, entramos em cena no planeta.